ansiedade. Certamente, você já ouviu falar. Muitos a chamam de o mal do século. E, de fato, ela afeta muita gente nos dias de hoje. É possível que ela afete, inclusive, você. Tirando o seu sono, tirando a sua paz, tirando o seu apetite, ou talvez fazendo você comer demais, acelerando o seu coração, tirando o seu ar, trazendo pânico, o mal-estar, a sensação de que algo ruim vai acontecer. Oi, eu sou Thiago Santos, esse é o canal Mapa de Vida e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer para ajudar você que sofre desse mal chamado ansiedade. Nesses vídeos, você vai ficar sabendo sobre tudo relacionado à ansiedade e vai ficar muito mais bem informado para vencer essa batalha. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que é a ansiedade. Você sabia que a ansiedade é boa? Sim, a ansiedade é natural de todos nós, seres vivos. Ela tem um propósito muito específico, nos colocar em movimento. Todo ser vivo precisa da ansiedade para progredir, para realizar. São as doses diárias de ansiedade que nos dão a energia e a força necessárias para conduzir nossas vidas. É a ansiedade que tem o poder de nos estimular para que a gente consiga alcançar todo o nosso potencial. Sem ansiedade, a humanidade certamente não teria sobrevivido até os dias de hoje. Mas tem ansiedade ruim, aquela ansiedade excessiva que cria em nós um estado de medo, de apreensão, um desconforto intenso, falta de ar e vários outros sintomas. Essa ansiedade acontece quando o nosso cérebro está sempre acelerado, sempre em estado de alerta. E essa ansiedade é ruim mesmo. Ela não se limita em sensações ruins, como essas que eu falei. Ela pode desencadear uma série de coisas. As pessoas podem ficar tristes, irritadas, depressivas, impulsivas, agressivas. Quem tem ansiedade generalizada pode ter dificuldade de concentração, pode ficar paralisada por não conseguir tomar decisões. A ansiedade pode até trazer sintomas físicos, como dor de cabeça, dor de barriga, insônia, tontura, dor muscular, problemas na pele e diversos outros sintomas. A verdade é que a ansiedade se manifesta em cada um de nós de maneira diferente. Vamos entender um pouquinho o que acontece com o nosso corpo? Quando o homem das cavernas lá atrás se encontrava numa situação de perigo, ele precisava decidir entre correr ou lutar. E o que desperta essa decisão é uma coisa chamada ansiedade. E a ansiedade começa no sistema límbico, no nosso cérebro. O sistema límbico é a área emocional do nosso cérebro e ele começa a despertar em todo o nosso corpo uma cadeia de mensagens químicas que percorrem muito rapidamente o corpo inteiro para poder sinalizar uma situação de perigo. A ansiedade é como um ciclo que fica ali se retroalimentando.
Toda vez que o seu sistema límbico faz esse processo de disparar a mensagem para sinalizar o perigo, ele também vai lá nos seus arquivos de experiências, na sua memória, para ver se ele encontra alguma situação semelhante. E quando ele faz isso, ele vai despertando em você as emoções de acordo com esse arquivo que ele encontra. Essas emoções podem ser o medo, pode ser a coragem, dentre várias outras. E aí, dependendo do que ele encontrar, ele pode ativar ou não em você os gatilhos da ansiedade, que são basicamente hormônios. Os principais são a adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios, esses gatilhos, eles vão direto para a sua corrente sanguínea, para o corpo todo. E eles vão fazer você agir, eles vão te impulsionar, seja para lutar, seja para fugir. Só que isso não é para acontecer a toda hora no nosso corpo. E é aí que começa o problema. Porque quando a coisa começa a ficar desregulada, começa a surgir um medo excessivo e situações que não são necessariamente ameaças. Pode ser uma situação simples qualquer, mas a ansiedade daquela situação vai ficar guardada no seu arquivo e quando aquilo acontecer de novo, ele vai lembrar do que ele sentiu e vai reproduzir de novo. E aquele medo vai ficando cada vez maior. Só que aí, esse medo ele vai se tornando um padrão na vida da pessoa. E tudo que é incerteza, tudo que é desconhecido, começa a se tornar desconfortável. E cada vez mais desconfortável na vida da pessoa. E até mesmo aquelas coisas positivas que a gente anseia podem começar a desencadear um processo de ansiedade que faz com que a gente não consiga nem aproveitar as coisas boas que a gente está aí com uma expectativa. Cada pessoa pode produzir os seus gatilhos, podem ser os mais diversos possíveis. Por isso que não tem uma fórmula pronta para a gente saber se a coisa está ficando desregulada ou não. O que acontece é que a gente só consegue saber que a ansiedade está se instalando numa pessoa quando os sintomas começam a aparecer. Bom, agora que eu te mostrei como a ansiedade funciona, eu vou te explicar por que ela é problema. Sabe aquele sentimento de correria? Sabe quando você fica tremendo as pernas, roendo as unhas, não consegue ficar parado? Isso é um padrão para você? A ansiedade está cada vez mais presente nas rotinas das pessoas e cria mesmo essa sensação de constante tensão. As pessoas já não sabem mais ficar paradas, não conseguem sequer fazer silêncio. Alguns anos atrás, cientistas das universidades da Virgínia e de Harvard fizeram algumas experiências para ver como as pessoas reagiam quando solicitado que elas passassem algum tempo sozinhas, sem fazer nada, só com seus pensamentos. Em uma dessas experiências, as pessoas tinham ao seu lado um dispositivo que dava um choque elétrico. Não matava, mas era forte. Olha que assustador. 2/3 dos homens não aguentavam ter que ficar parados, sem fazer nada por 15 minutos e se deram pelo menos um choque durante esse tempo. Já com as mulheres, foram 1/4 delas. O que os pesquisadores notaram é que essas pessoas preferem um estímulo positivo, como ler um livro ou jogar videogame, mexer no celular. Isso preocupa, pois mostra o quanto as tecnologias podem contribuir para a incapacidade de diminuir o ritmo. Ficar sentado por algum tempo, desconectado, isso tornou-se estranho para a maior parte das pessoas, até mesmo as mais idosas. Mas, por que eu estou falando isso? Isso é um indicador sério de por que estamos enfrentando um cenário cada vez maior de transtornos de ansiedade. Até alguns anos atrás, ir ao psicólogo ou ao psiquiatra era visto com preconceito. Mas hoje, a coisa até que ficou normal. Isso porque mais gente tem precisado. Se você não tem um transtorno de ansiedade, certamente conhece alguém que tem. A coisa é séria. Os transtornos de ansiedade têm impactado seriamente a vida de muitas pessoas. Para você ter uma ideia, mais de 270 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de ansiedade.
Isso é mais que o Brasil inteiro junto. E o Brasil, infelizmente, é o país que mais sofre desse mal. Somos o país mais ansioso do mundo. A gente não fica sabendo, porque ainda tem um certo tabu falar sobre isso. E também porque no Brasil, os dados de depressão e suicídios ainda são bem restritos. Mas o fato é que temos perto de 20 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade e nós precisamos entender por que isso está acontecendo. Bom, mas o que causa ansiedade? O que causa essa desregulagem que eu mencionei antes? A ciência ela tem estudado isso há muito tempo e existem dois fatores principais que são os fatores genéticos e as dificuldades psicológicas que são causadas aí por causa das circunstâncias difíceis, que a gente vive na vida. Mas, geralmente, é uma combinação das duas coisas, porque ainda que você tenha uma predisposição genética para ter ansiedade, o que mais determina mesmo se você vai ter uma ansiedade crônica é a forma como você interpreta as situações que acontecem na vida e também o estilo de vida que você leva. Você provavelmente já ouviu falar que para combater a ansiedade é preciso uma vida saudável, uma alimentação bem balanceada, regulada, exercícios físicos regulares, e tudo isso é verdade mesmo. Só que tem gente que mesmo levando esses padrões ainda precisa combater a ansiedade. Por isso que a gente precisa estudar de forma um pouco mais profunda o que exatamente acontece. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou te ajudar a investigar essas causas mais profundas. Possível causa número 1: traumas. É possível que você tenha vivido algum trauma na infância. Ainda que não se lembre, ainda que não seja um trauma muito grandioso, mas que pode estar desencadeando algum gatilho de ansiedade. A nossa mente é muito complexa e é por isso que é tão importante a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra nessa investigação. Possível causa número 2: premissas erradas. Talvez você seja uma daquelas pessoas que sempre mantiveram uma imaginação fértil e que nutriram diversas expectativas sobre tudo na vida. E hoje, conforme o tempo vai passando, você está vendo que não consegue realizar tudo o que se propôs, e isso nutre em você uma grande ansiedade. Essa é uma situação muito comum e as pessoas não sabem, mas a raiz desse problema está em premissas erradas. Você, por exemplo, que queria ficar rico antes dos 30, mas não conseguiu. Você baseou provavelmente esse desejo numa crença de que todo mundo pode ficar rico, basta se esforçar. Mas você se esforçou e não ficou rico, enquanto seu amigo de infância nem se esforçou tanto e hoje está numa situação financeira bem melhor. Veja bem, a premissa de que as coisas só dependem de você é uma premissa errada. Faz parte da nossa ânsia por querer controlar tudo, mas o mundo não funciona assim. As circunstâncias que vão acontecendo moldam você e te conduziram a quem você é hoje, independentemente do que você planejou lá atrás. Ficar rico é um exemplo, mas toda vez que você parte da premissa de que consegue fazer alguma coisa que na verdade não depende 100% de você, você cria o cenário perfeito para a frustração e a ansiedade. É preciso, portanto, um gesto interior de humildade mesmo, de se reconhecer pequeno, de perceber que tudo aquilo que nos excede, na verdade não nos pertence. Possível causa número 3: imediatismo. Talvez até existissem transtornos de ansiedade no passado,
mas eu acredito que não era tão frequente quanto nos dias de hoje. Quando o sujeito médio do século XV queria um sapato, por exemplo, o que ele fazia? Das duas, uma. Ou ele providenciava toda a matéria-prima para que ele mesmo pudesse sentar por dias para fazer o seu sapato, ou ele teria que encomendar um sapato para pegar quando a colheita dele ficasse pronta e ele pudesse trocar o sapato pelos seus produtos ou vender os seus produtos para comprar o sapato. Mas hoje temos uma sociedade incrível com tudo ao alcance. Estamos na era dos iPhones, iPads, iPods e tudo mais. Estamos na era do cartão de crédito, onde tudo está ao alcance até mesmo de quem não tem o dinheiro para comprar. Não é à toa que a falta de educação financeira é um problema tão grande no Brasil. As pessoas querem o resultado na hora, querem o carro agora, o apartamento agora, aí fazem financiamentos que levam uma vida inteira para pagar. Quem quer tudo na hora se esquece de viver a jornada, as mini escaladas que a vida exige antes de qualquer conquista. As lições mais profundas que a vida nos dá e as mudanças mais consistentes que acontecem com a gente acontecem no processo, na jornada e não na linha de chegada. Veja, até para superar a ansiedade ou a depressão é necessário um processo, não é de uma hora para outra. Possível causa número 4: maus hábitos. Para tudo na vida é preciso disciplina, e para ter uma vida com qualidade é preciso ter bons hábitos. Já falamos dos exercícios físicos e da alimentação saudável, mas é preciso também observar algumas outras coisas. Como está o seu sono? Você tem dormido bem? Você dorme o suficiente? Um sono sem qualidade é um gatilho poderoso para a ansiedade. Você toma muito café, chá mate, energéticos? Esse tipo de bebida é considerado estimulante, e essas bebidas, ao longo do seu dia, vão ajudando na produção daqueles hormônios que nós já falamos. Elas sozinhas provavelmente não vão te dar um transtorno de ansiedade, mas combinadas com outras causas, certamente ajudarão a aumentar o problema. Você leva uma rotina corrida, acorda pulando, não respira bem, não faz uma meditação, um momento de interiorização antes de começar o seu dia? Esses hábitos ruins também potencializam a sua ansiedade. Todo homem e mulher deste século precisa de um momento diário consigo mesmo, de preferência no início do dia, para colocar a cabeça em ordem. Possível causa número 5: os pensamentos negativos. É muito comum entre os ansiosos aqueles pensamentos negativos automáticos. Quando você vê, já está pensando em coisas ruins, coisas que não são reais. Você está criando problemas futuros que provavelmente não vão existir, imaginando sempre o pior. Se você não vigia o seu pensamento e cai nesse problema, você fica cada vez mais ansioso, cada vez mais neurótico, sempre acha que nada vai dar certo e fica cada vez mais incapaz de lidar com a vida. Vigie o seu pensamento sempre e não permita que nenhuma hipótese maluca que surja na sua cabeça fique sem passar pelo filtro da realidade. Possível causa número 6: excesso de informação. Esse é até óbvio. No mundo de tanta informação para nossa cabeça processar e tantos estímulos visuais, a nossa mente foi se acostumando
a estar sempre alerta, cheia de coisas para pensar, sempre conectada. Isso se agrava com o mundo digital, no qual a gente já vive. Você navega em um aplicativo enquanto batem 10 notificações de outros aplicativos e você fica perdido, tentando lembrar de tudo que tem para fazer. É assustador. Os cientistas calculam que nós produzimos mais informação na última década do que nos 5.000 anos anteriores. O resultado disso é um processamento constante de informação, sem respiro, sem descanso para a mente, o que nos torna agitados e acelerados. Possível causa número 7: insegurança. Você assiste TV? Então, certamente acompanha que o mundo está mudando o tempo todo. Os cenários políticos e econômicos são sempre revestidos de pitadas de ameaça. O noticiário que você usa para se informar só te conta notícias ruins o tempo todo, porque é a notícia ruim que dá audiência, que prende a sua atenção. E tudo isso vai aumentando essa sensação de ameaça que a nossa cabeça cria. Tudo está carregado de muita violência e a nossa sociedade está acostumada a conviver com o medo e com a insegurança. Só que os nossos sistemas primitivos de detecção de ameaças não foram avisados de que isso é normal nos dias de hoje. Eles ainda estão lá no tempo das cavernas, vivendo como se estivéssemos lá. E como ele está ligado o tempo todo, porque nós não estamos lá, tudo vai ficando desregulado na sua cabeça. Veja, a vida já é muito difícil. Corrida, todos trabalhamos muito, acordamos cedo, temos os nossos problemas. Muitos de nós estamos desempregados. Sobreviver e sustentar uma família está cada vez mais difícil. Cada um tem a sua luta, e se as pessoas se deixam prender por esses fatores de medo e de insegurança, elas vão ficando cada vez mais presas numa espécie de zona de conforto, que é uma faca de 2 gumes. Se você não sai dessa zona de conforto, você fica ansioso porque não evolui. Mas se você sai, você fica ansioso por sentir que está assumindo riscos demais. E tudo isso te traz mais insegurança e mais ansiedade. E tem um outro aspecto do medo, que é o medo de perder coisas e pessoas. Muitas vezes é um medo que também não se sustenta na realidade, mas esse apego potencializa a nossa ansiedade. É sempre importante termos em mente que tudo passa, que precisamos aproveitar o hoje, que é tudo que nós temos. Nós não temos nada além disso. Agora que você sabe muito mais sobre o que é a ansiedade e o que causa ela, você fica mais perto de começar a entender o que pode estar acontecendo com você. Mas é preciso ter o máximo de informação disponível. Quanto mais informação você tiver, melhor. Então, para saber se você tem mesmo ansiedade, comece a prestar atenção se esses sintomas eles vêm se repetindo em você. Coração acelerado, boca seca, sensação de formigamento, mãos suadas, pensamentos negativos sistemáticos, sensação de ameaça, pânico, fobia social. E junto com tudo isso podem vir efeitos físicos como gastrite, dermatite, dores pelo corpo. Só que assim, não é porque você tem um ou mais sintomas desses que eu estou falando que você pode ser diagnosticado com algum transtorno de ansiedade. Na verdade, é preciso que a coisa fique um pouco mais séria. Então, para você entender bem, eu vou te explicar quais são os transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG. Nesse transtorno,
aquele sentimento de preocupação, insegurança e medo que nós já falamos antes, ele é tão constante que interfere na vida diária. Quem tem TAG pode experimentar sentimentos de pavor, angústia ou agitação sem nenhuma razão para isso. São pessoas que se preocupam em excesso com tudo: trabalho, família, amigos, saúde, mesmo quando não tem motivos sérios para se preocupar. Às vezes, mesmo que a pessoa perceba que a preocupação é excessiva, os sentimentos da ansiedade ficam incontroláveis. Por mais que elas consigam superar e aprender a lidar com a situação, elas sempre vão lutar consigo mesmas para diminuir a preocupação e a angústia. Além dos sintomas que nós já falamos, esse tipo de transtorno pode trazer uma dificuldade de manter a concentração, ou uma necessidade de ir sempre ao banheiro, ou uma fadiga, uma sensação de cansaço constante e até mesmo o surgimento de tremores e espasmos. Síndrome do pânico. Nesse transtorno, a pessoa tem ataques de terror e apreensão muito fortes e muitas vezes marcados por tremores, confusão, tontura, náuseas e dificuldade para respirar. São literalmente ataques que aparecem de uma hora para outra e a pessoa fica em pânico por minutos ou até horas. Essa síndrome é traiçoeira, porque quando você tem um ataque na academia, por exemplo, você começa a evitar frequentar a academia, porque associa os sentimentos terríveis do ataque àquele lugar. Isso abala sua memória afetiva e pode realmente te fazer evitar muitos lugares de convívio social. Com isso, você começa a ter um impacto enorme na vida. Fica preocupado com as possíveis consequências dos ataques. Fica com medo constante de ter novos ataques ou mesmo de perder a sua sanidade mental. Isso começa a te acompanhar no dia a dia e a te causar sintomas de ansiedade, mesmo sem ataques de pânico. Agorafobia. A agorafobia ela é muito bem ligada à síndrome do pânico. É a ansiedade que uma pessoa sente por estar no lugar onde a fuga é difícil, ou onde, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, ela pode ficar sem ajuda. E muitas vezes ela é causada por medo de ter um ataque de pânico, ali, naquele lugar ou naquela situação. A pessoa precisa o tempo inteiro estar perto de uma porta, de uma saída, de uma rota de fuga. E quando isso se torna crônico, a pessoa tem medo de usar até transporte público, de ficar sozinho em uma multidão, e em alguns casos, até mesmo de sair de casa sozinho. Por isso, a vida de quem tem esse transtorno pode ser muito abalada. Transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Muita gente até acha que tem TOC, mas na verdade não tem. Nesse transtorno, a pessoa tem obsessões, que podem ser pensamentos ou imagens. Essas obsessões são persistentes, angustiantes. Ou então, ela pode ter compulsões. Compulsão por realizar coisas de forma repetida ou rituais específicos. São como regras pessoais que são seguidas para aliviar a ansiedade, como ações para checar se alguma situação ou atividade foi concluída, uma limpeza extrema de partes do corpo ou de objetos, contar, recontar coisas, dentre outros possíveis rituais que a pessoa pode inventar. Quem tem o TOC de verdade sabe que são ações e rituais irracionais, mas não conseguem agir contra, e isso impacta seriamente a vida da pessoa. Por isso, é tão importante a ajuda profissional.
o toque pode ser superado de forma significativa se tiver a ajuda correta. Transtorno dismórfico corporal. A chamada dismorfofobia é um transtorno mental em que a pessoa fica obcecada por algum aspecto do seu corpo, achando que aquela parte do corpo é feia ou defeituosa, mas não simplesmente feia ou defeituosa. Isso é uma coisa muito crítica, o que a leva a tomar medidas extremas para tentar esconder ou reverter a situação. Pode ser qualquer coisa, rugas, alguma coisa no rosto, no nariz, na boca, nos dentes, uma calvície, algum problema nos seios ou nos genitais. A preocupação começa a tomar conta da vida inteira da pessoa. Esse é mais um dos transtornos que podem ser superados com auxílio profissional. Esses transtornos citados são os mais comuns, mas existem outros transtornos de ansiedade, como o estresse pós-traumático, transtorno afetivo bipolar, ansiedade induzida, ansiedade social, acumulação, dentre diversos outros. Meu amigo, minha amiga, muito importante, você não pode se autodiagnosticar. Mesmo que você se identifique com muito do que eu estou falando aqui, você precisa de um médico para isso. E o médico é o psiquiatra, tá bom? Esse vídeo ele foi baseado em diversas pesquisas sobre ansiedade, suas causas, seus efeitos, diversas. Só que nenhuma informação nele substitui o tratamento médico. Isso porque tudo que eu tenho falado aqui nesse vídeo é de forma abrangente, é de forma impessoal. Só que o tratamento ele é individual, ele é pessoal. Então, não aplica em você nenhum tratamento, principalmente nenhum medicamento, sem procurar ajuda médica, tá bom? Esse vídeo ele é para te ajudar, encara ele como um incentivo para você sair do lugar, mas não para você se automedicar ou para estabelecer a si mesmo seu próprio tratamento. Agora que você teve acesso a tanta informação, eu vou te propor um exercício simples, o exercício da observação. Observe todos os dias os seus pensamentos, os sinais que o seu corpo dá, os seus comportamentos. Certamente, você procurou esse vídeo porque tem algum sintoma ou conhece alguém que tem. Então, quanto mais preciso você for na descoberta do que está acontecendo com você, melhor será para o seu processo de cura. E estamos chegando ao fim do nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre ansiedade. Nesse primeiro vídeo eu tentei te explicar o que é ansiedade, quais são as causas e as consequências dela. Mas antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, ou se você mesmo está passando por esse tipo de situação, não menospreze isso. Respeite a situação. O respeito é fundamental. Na maioria das vezes, a gente não é tão esperto quanto a gente acha que é. Então a gente não pode ser muito duro nem com a gente mesmo, nem com os outros. O respeito, eu repito, é fundamental. Então, seja humilde, seja compreensivo, seja com você mesmo ou com outra pessoa que estiver passando por essa aflição. Se você de alguma forma se identificou com as coisas que eu falei aqui nesse vídeo, pode ser a hora de aceitar que você está precisando de ajuda. Enquanto você achar que é autossuficiente, seu coração vai estar bloqueado para isso e ninguém vai poder te ajudar. Ninguém. E se você gostou desse vídeo, fica ligado porque vai vir mais coisa boa por aí. Eu vou te ajudar nos próximos a se reencontrar, a se lapidar e a começar a caminhar na direção de uma vida mais equilibrada, mais ordenada, uma vida com propósito, onde você possa, com tranquilidade, com paz, fazer aquilo pelo qual você veio fazer, né? Aquilo pelo que você veio no mundo para realizar.
Mas, para isso, eu te convido a assumir ou a reassumir a responsabilidade pela sua vida. A responsabilidade por criar dias melhores, com hábitos melhores e padrões de pensamentos melhores. Creia, é possível. Muita gente venceu a ansiedade e vence todos os dias. Você não nasceu para ter uma vida infeliz, você não nasceu para ter uma vida medíocre. Não se conforme com a sua infelicidade. Até o próximo vídeo.